internautas. Estamos aqui de novo na segunda edição, aqui no nosso programa Conversa Dinâmica, aqui na Olompa TV. E antes que nós possamos nos alongar, queria pedir, você que está aí ligado neste momento, conectado a nós, que subscreva-se no nosso canal do YouTube, nas nossas páginas do Facebook e Instagram. Porque você fazendo isso, nós iremos ajudar-nos a crescermos e nós a irmos mais um patamar tão elevado e nós iremos mais trazer vários conteúdos muito inéditos e fantásticos que irão te ajudar ao seu dia a dia. E neste momento estão acompanhados por mim, Lúcio Pedro, e hoje voltamos nesta segunda edição com um convidado em que vamos voltar com o mesmo cenário da edição passada, em que eu não me responsabilizo de falar o nome, não me responsabilizo de dizer quem ele é, e ele vai se apresentar, vai me dizer quem ele é. Mas antes que faça isso, deixe o seu like, deixe o seu comentário, partilhe para os outros que possam ver hoje. O tema de hoje também será do mesmo cenário da edição passada. Não falo mais agora, ele vai se apresentar primeiro e daí nós vamos apresentar aqui o tema do dia e juntos vamos entrar nesta conversa dinâmica. Não se esqueça, está no programa Conversa Dinâmica na Olompa TV. Não se desligue. Internauta, eu queria pedir de coração, não saia daí. Hoje há muita conversa, há muita coisa boa. Eu disse, há muita coisa boa. Então, Lúcio Pedro, a.k.a. Filho de Deus, não é para sofrer. Eu disse, Filho de Deus, não é para sofrer. Não que não passa dificuldades, mas ele sabe como se resolver. E um dia certo eu vou falar quem é que resolve esses problemas. Então, estamos aqui, seja bem-vindo. Eu não quero falar eu só vou dizer seja bem-vindo, saudações e cumprimento os internautas e apresente-se em modo geral. Seja bem-vindo. Muito obrigado e quero saudar a todos os telespectadores que nos assistem através desta televisão. O meu nome é Timóteo Gabriel Manuel, este que é o meu nome e sou pastor da Missão Evangélica Vida Nova, cá em Nacala, Porto, e sou pai. Muito obrigado. Muito bem, mais ou menos isso. Muito obrigado. Deixa eu ficar, ele é pastor. Mas acho que vai me perguntar, Lúcio, você disse que essa é conversa dinâmica. Se você pode convidar artistas, cantores, comerciantes, não sei o que. Não, é que o Espírito falou assim. E a primeira edição e a segunda edição tinham que aparecer pastores, porque precisamos saciar nesse espírito. Fiquem tranquilos, fiquem relaxados. E já se apresentou o nosso convidado, ele é o pastor Timóteo, ele já apresentou a sua, vou chamar assim, congregação, né? Congregação, qual é a linguagem correta? O seu ministério, acho que queria chegar nesse aí. O ministério acho que não deixou ficar de forma clara, assim. É de que ministério, pastor? Sim, Ministério Missão Evangélica Vida Nova. Missão Evangélica Vida Nova. Mevino, opa. Muito bem. Eu vou falar isso abertamente aqui com os internautas. Ele é amigo pessoal. Para mim, digo, eu vou pastor. É amigo pessoal, já visitei lá na congregação dele, no seu ministério, já fui lá algumas vezes. Enfim, para alguns afazeres, fiquei muito tempo sem poder visitá-lo. E nessa conversa lá atrás reclamou, você não apareceu mais, sentiu muita saudade. Pastor, fala aqui com todos os internautas e espero qualquer dia estarei lá presente. Então, ele já se apresentou, agora vamos no momento de apresentar o tema do dia, o nosso tema. O tema de hoje, o tema desta edição. Antes que eu apresente este tema, queria pedir, meu caro internauta, subscreva-se ao nosso canal do YouTube, as nossas páginas do Facebook, você seguir Instagram e Facebook. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e partilhe para que juntos possamos crescer. E você fazendo isto, nós traremos vários conteúdos, vários temas que irão fazer você a crescer e nós também a crescermos juntos. Você que é um empresário, nós estamos em mãos abertas para receber a sua ajuda, seja qual for. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos crescer. Então, eu acredito que se tu que és empresário queres nos ajudar, nós iremos crescer e também nós iremos prestar nossos serviços para a tua empresa e juntos vamos em frente. Mas eu não sou pessoa dita para
apresentar para dizer sobre este tema, e é por isso que nós tivemos um convidado especial para nos dizer sobre este tema. Pastor, seja bem-vindo. Fale-nos um pouco acerca deste tema, o poder, de forma introdutória, sobre este tema, o poder da esperança. Muito bem, muito obrigado. E eu quero desde já mais uma vez agradecer pelo convite. Na verdade, foi um convite tão rápido, mas senti dentro de mim para poder honrar o convite. Muitas das vezes já fui convidado em vários lugares, as pessoas acabam até dando nome, eu não gosto de convite, mas na verdade tem sido às vezes por causa de algumas ocupações, mas fiquei feliz quando recebi o convite. Muito obrigado. E também fiquei feliz pelo tema que permitiram para que Deus colocasse no meu coração e pudesse aqui vir compartilhar com a sociedade, a todos quando irão nos escutar nessa tarde. Seja qual é a hora que você poderá acompanhar a ministração, mas acredito eu que Deus irá colocar um novo algo dentro do seu coração, uma semente que irá crescer com uma esperança, com um avivamento dentro do seu coração. E falando disso, que eu só queria voltar um pouco atrás, se calhar para retificar algo muito importante aqui antes de nós começarmos aqui a compartilharmos a palavra ao meu apresentador, o Lúcio, né, o filho meu. Eu tenho dito isso, que ele é o filho meu na fé, porque na verdade é um dos irmãos da nossa igreja e eu sinto isso. Então queria dizer o seguinte, que na verdade o tema é o poder da escolha e como tinha já nós conversado há pouco tempo, era só para o telespectador não olhando, parece que estamos a sair fora do conteúdo do tema. Desculpa aí, muito poder bem, da escolha. o poder da escolha, mas entende a escolha. Na minha cábula está escrito mesmo o poder da escolha. Amém, amém. Sim, mas... Desculpas aí e... Sim, sou pastor. Muito bem, obrigado. Compreende-se, são algumas falhas. Ok, na verdade, iremos compartilhar aqui em poucos minutos a respeito deste tema, né? Porque, na verdade, eu acabei entendendo que este tema foi muito bom, porque mexe com a sociedade, né? Mexe com a sociedade. É algo que nós devemos nos reciclar como a sociedade, a voltarmos para o nosso Deus, né? Porque quando nós percebermos, compreendermos o poder da escolha, iremos entender que, afinal de contas, existe um poder na escolha, né? Porque a escolha dá-nos um resultado. A escolha, ela produz um ambiente em que vai resultar com aquilo que nós somos, né? Então, nós, por exemplo, somos o resultado das nossas escolhas. Não é o resultado porque Deus destinou que sejamos assim. Mas, antes que nós detalhemos assim, vamos à palavra de Deus, acho que é isso, sim. né? Sim. Mas aqui escolhi alguns textos, só que vou me basear, né, minimamente, e dali vou ministrar. A não ser que já tome um espaço sobre isso, ou posso já ministrar. Eu tenho uma pergunta em que eu gostaria que eu colocasse, mas a pergunta também é centralizada dentro do nosso tema, o poder da escolha. Então, eu prefiro que, não sei, eu e meus internautas, eu pensava que deixei essa pergunta, depois do pastor ministrasse, nos mostrasse acerca este poder da escolha. Qual é o poder da escolha? Então, porque eu sei que se nos mostrar o poder que tem essa escolha, nós vamos descobrir o seu lado negativo em cada escolha que nós fizemos e o seu lado positivo. Então, a pergunta diz assim: quando e como o pastor descobriu o seu chamado, a sua escolha de ser um pastor, um ministro da igreja? Muito bem. Quando é que teve esse chamado e como é que descobriu esse chamado? Como é que fez essa escolha? Muito bem. É muito importante a pergunta. Ok. Sim, então, eu só quero, para nós detalharmos, né, nas questões, se posso começar aqui a responder logo a questão, ou porque diante da ministração poderemos... Nós queremos que primeiro o pastor nos desse essa resposta, como é que deve... como é que o teu coração tocou para ter essa escolha? Sim, é de ser um simples. pastor, e daí, então,
entramos na palavra. Muito bem. Porque primeiro queremos conhecer o pastor, como é que deve ser chamado, como é que deve ser escolha. Entramos na palavra sabendo que nós estamos com uma pessoa. Sim, este é algo muito simples, né, para entender. Vou explicar só minimamente, né, falando de mim. Quando nós falamos de pastor, né, o pastor é uma vocação. Pastor é uma vocação, é uma chamada de Deus. Então, pastor não é algo que alguém nasce e escolhe ser pastor assim, de repente. Senão, se calhar, todo mundo poderia escolher ser pastor, não pelas habilidades. Tu não se torna pastor por algumas habilidades lógicas, umas habilidades físicas, ou por uma inteligência, um intelecto seu, porque estudou muito, porque passou de um estudo bíblico, porque passou de uma escola bíblica e se torna um pastor. Não. Então, o tornar-se um pastor é uma vocação, é uma habilidade sobrenatural. É Deus quem chama um pastor. E antes, no livro de Jeremias, a Bíblia já diz que antes que tu nascesse, então eu já te conhecia. E antes que tu formasse no ventre, eu já te conhecia. E depois que você nascer, eu te consagrei, eu te abençoei. Então, quem chama o nome, o pastor, esse título, ou esse nome do pastor, é uma vocação. É um ofício, é uma obra, é um ofício. Pastor, apóstolo, evangelista, é uma vocação, são ministérios que Deus levanta, que Ele escolhe para poder aperfeiçoar a sua obra. Então, por mim, falando já no meu caso singular, né, poderia dizer eu por mim que como decidi fazer essa escolha. Na verdade, eu não tive uma escolha para ser pastor. Porque, na verdade, se fosse para escolher alguém dizer que sou pastor ou não, acho que agora que já me percebo, eu ia negar ser pastor. Né? Não é algo fácil, não é um trabalho assim fácil. Se calhar alguém fácil escolher ser empresário, escolher ser negociante, escolher ser um doutor, escolher ser um jurista. Mas ser um pastor não é nenhuma escolha. É Deus quem coloca dentro de ti. É uma vocação, é uma chamada que excede, que arde dentro do seu coração. Ao longo do tempo que você cresce com Cristo, você cresce conhecendo a Deus, você se aproxima mais de Deus, em Deus o que Ele faz? Ele mesmo é que projeta, Ele mesmo é que faz com que você compreenda a vocação, compreenda o chamado que está dentro de ti. É Ele que cria mecanismo de te fazer entender que eu te chamei. Não é uma escolha. E você, de repentemente, na sua caminhada, no seu crescimento com Deus, você vai entendendo que existe uma habilidade sobrenatural dentro de você que te faz você ser aquilo que Deus te chamou. Isso não vem por esperteza, não vem porque você orou muito, não vem porque você jejuou e depois para entender que eu fui chamado. Não. Então, outra coisa muito importante é, se Deus te chama, para mim, por exemplo singularmente, quando Deus colocou isso dentro de mim, eu não compreendia assim facilmente, mas Deus criou plataforma que me testificaram a respeito do meu chamado. Tudo bem? Então, se Deus te chama, Ele consegue te colocar diante das pessoas que irão confirmar a sua chamada. É Deus quem chama, mas são os homens que confirmam. Então, para mim, o meu chamado, eu já sentia desde muito, já tinha essa inclinação no Evangelho, já amava a Deus de uma maneira tão fácil, uma habilidade que Deus colocou. Mas depois, mais tarde, houveram várias experiências que me colocaram de eu entender que alguma coisa Deus me chamou para fazer. Eu acho que com mais tempo irei detalhar ponto por ponto. Graças a Deus, quero louvar a Deus por essa oportunidade que você falou isso ao meu pai na fé, Tomás Pereira, teu pastor Tomás Pereira Viajeiro, é um grande homem de Deus, está na beira. Ele que me fez eu descobrir aquilo que estava dentro de mim, através das suas instruções, através das suas instruções. Eu acredito que o que Deus colocou nele, Deus levantou, mas Deus colocou eu dentro dele. E ele, sendo chamado com Deus, e Deus diz, existem pessoas
que irão carregar, que irão suportar a sua visão, que é XXX. Então eu entrei dentro de uma visão, através do meu pai na fé Tomás Pereira, e nós estamos lá. Chamou-nos, Deus nos chamou a nos conectar diante de uma visão específica para o aperfeiçoamento da sua obra. Quero agradecer a Ele por Deus ter lhe levantado e ter colocado dentro do espírito dele o meu chamado. Nós vamos aproveitar agora, como ao Lompa TV, especialmente o programa Conversa Dinâmica, ao saudar o Tomás Pereira. Amém. Tomás Pereira, saudações aí. Cá está o seu filho espiritual e, vou dizer assim, pai espiritual também. Estamos aqui para fazer esta conversa e ele tem agradecido muito, agradece. Estamos a aproveitar agora, através da Lompa TV, então, internauta. Já nos esclareceu, o pastor já nos esclareceu como é que ele descobriu este chamado, como é que ele descobriu e até chegar ao ponto de se entregar neste evangelho, a se entregar e a ser pastor. Ele já tinha desde há muito tempo dentro dele este poder, mas ele não descobria. Quase, vou dizer assim, o ministério estava codificado, estava em códigos, e existiram pessoas como o Tomás Pereira que foi chamado para descodificar o que estava dentro do pastor, e ele cá está como pastor. Pastor, voltando ao nosso tema, o poder da escolha. E dizer que agora vamos entrar na palavra para podermos entender o poder da escolha. Pastor, muito bem. Faça esse favor de nos ensinar, nos mostrar qual é o poder, como é que é o poder da escolha. Amém. Ok. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Calhar vamos assim na palavra em poucos minutos falando a respeito da escolha, né? Eu acho que a escolha é algo muito importante na vida do ser humano. Primeiro, se eu digo que se nós falamos do poder da escolha, por que ela é poderosa? Ela é poderosa. Poder é o quê? Poder é uma habilidade, é um espírito, né, que nos leva a um certo lugar, a um certo destino, a um certo nível, a um certo propósito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para que as pessoas entendam o que eu vou ministrar, só vou ler aqui um texto, né? Eu só vou ler aqui no livro de Atos, capítulo 17. Bom, pastor, é hábito no meu programa em que cada convidado que nós formos a convidar, eu venho identificado por ser convidado. E como é um pastor, eu vim com minha Bíblia também, para juntos aprendermos. Eu também gosto de aprender. Então, pastor, eu quero ver muita palavra também, para que juntos possamos ir. Ok, Atos capítulo 17, versículo... Podemos ler só no versículo... Atos 17? 17, sim. 17, versículo 26. 17, versículo 26. Acredito que o meu caro internauta já encontrou. Amém. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Não poderei abrir todos os textos. Ao longo da minha mensagem, irei citar alguns textos que poderão apoiar a minha mensagem. Mas esse texto que eu estou a abrir será um texto só básico, de poder nos ilustrar mais ou menos naquilo que nós queremos aqui dizer. Atos 17, 26. Diz assim: e de um só, quem Deus, de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. 27. Para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Amém. Para que buscassem, aqui não é uma obrigação, para que buscassem a vontade de Deus. Aqui, o texto que nós acabamos de ler, no versículo 26, a palavra de Deus está nos mostrando que Ele fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a terra. É Deus quem fez. É Deus quem fez com que cada um nascesse no seu tempo, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Significa, eu e você, quem está me vendo agora, saiba primeiramente que é Deus quem nos criou, que nos fez, é Deus que nos colocou onde nós nos encontramos agora. É Deus que colocou os limites, a Bíblia até diz que os limites dos mares é Deus que estabeleceu. Então Deus, Ele criou, predestinou-nos, Ele é Deus antes da criação.
dos céus e a terra, Deus já havia nos predestinado a cada um que nascesse em seu tempo, que a cada um habitasse no lugar onde poderia habitar. Eu e você nos encontramos, é Deus quem determinou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a Bíblia nos ilustra que é Deus que nos fez, é Deus que nos criou, é Ele que criou raças, línguas, nações, é Ele que criou a cada um de nós. Cada um nasceu no tempo certo. Se você nasceu no tempo em 2000, se você nasceu em 90, se você nasceu em década 60, se você nasceu em década 80, foi Deus quem determinou que você nascesse naquela época com um propósito para que você faça naquela época. A Bíblia também nos diz, eu não vou ler o texto lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Adão e Eva, nós somos frutos de Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele colocou-os no jardim do Éden. E lá no jardim do Éden havia tantas plantas, tantas árvores, tantas plantações. Então, mas Deus colocou uma planta, Ele colocou uma árvore e disse ao seu povo, disse para Adão e Eva, disse assim, olha, vocês, meus filhos, não comam esta árvore, não comam, e se vocês comerem desta árvore, morrereis, certamente morrereis. Então Deus não colocou armadilha, Ele não colocou tentação no meio, Ele deveria tirar, Ele avisou, disse, eu estou te avisar que isto mata, se eu estou a colocar, não coma. Então quando alguém é dito isso, olha, não coma isto, podes comer outra coisa, mas isto não toques, não coma, porque certamente se você comer, vai morrer. Então Deus não escondeu. Eu tenho visto muita gente, as pessoas já perturbaram a palavra de Deus, já dizem, por que Deus não tirou isto no meio? Se Deus soubesse que isso mata, por que Ele fez? Deus não tentou ninguém, não colocou armadilha. Deus, o que Ele fez, Ele falou, avisou, se tu fizeres isso, morrerás. Então, é quem? O que quer dizer? Quando Deus criou o homem, colocou essas árvores e avisou ao homem, disse ao homem, então Deus estava mostrando que o desejo, a vontade de Deus é que o homem viva na terra livremente. Então Deus abençoou o homem com este elemento. É um elemento muito essencial que nós fomos abençoados com o nosso bom Deus. Nosso Deus é muito bom que está no céu. Ele nos abençoou com um elemento muito importante dentro de nós, que é o poder de escolha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o poder da escolha é o quê? É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Deus não quer, Ele não é uma pessoa que fez o homem e Ele quer lhe controlar como fosse um remote. Deus não controla o homem como fosse remote, como um rebote, que é controlado. Não, Deus quer com que o homem faça a vontade de Deus, mas na sua escolha. O desejo de Deus é que a vontade do homem seja estabelecida na terra. Cada um de nós temos o nosso destino, temos a nossa bênção, temos a nossa paz, temos tudo do bom que Deus nos abençoou. Mas essas coisas aqui, para que eu tenha habilidades, para que eu tenha inteligência, para que eu tenha sabedoria de poder caminhar no bons caminhos, eu tenho que ter este poder de escolha. Deus nos abençoou, nos agraciou com o poder da escolha. O poder da escolha nos torna nos sermos indivíduos, nos torna termos uma identidade. Por esta razão que nós temos o que chamamos de livre-arbítrio. Né? O homem é livre-arbítrio. Ele não é obrigado. Quem obriga algo é Satanás. São demônios que controlam pessoas. Por isso as pessoas sonham mal. As pessoas são intrometadas. As pessoas sofrem, são aprisionados, não têm saída. Por quê? Porque o diabo, uma das coisas que ele faz, ele nunca te dá o poder da escolha. Ele te dá o poder de te controlar, ele te controla, te castiga. Ele escolhe algo para a sua vida. Isso, o diabo é que escolhe algo para a nossa vida, mas Deus não. Deus, Ele quer com que eu e você, como seres humanos, que fomos dados... Sim, porque Ele, quando criou o homem na terra, o que Ele disse? Disse que multiplicai-vos, dominai sobre a terra. Nós todos aqui na terra fomos nascidos para dominar, para vencer, para controlar, para podermos ter autoridade sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Aleluia! É um Deus muito bom. Ele é um Deus muito bom. Então, onde é que o homem falha? Alguém poderia até dizer, será que eu agora estou sofrendo? Eu escolhi sofrer? Não. Mas se a pessoa for entender, ele não escolheu sofrer. Mas o problema é, aqui está o texto, diz para que buscassem a Deus. A vontade de Deus é que nós, diante dessa escolha,
que nós somos livres, porque aqui onde vem a liberdade nossa, nós somos livres em Deus, nós somos livres em Jesus. Jesus nos libertou para que sejamos livres nas mãos de Satanás. Então, onde parte a liberdade? A liberdade parte através deste elemento de escolha. O que eu quero dizer é, tudo o que nós somos hoje, tudo o que eu sou hoje é o resultado da minha escolha. Deus, quando colocou a árvore no jardim do Éden, ele diz, está aqui, a escolha é uma bênção e ao mesmo tempo também a escolha também é um perigo. A escolha é uma bênção, mas também ao mesmo tempo a escolha também é um perigo. Depende como você irá usar este poder da escolha. Então, para que você uses bem o poder da escolha, precisa de você conhecer quem te criou. Quem te deu este poder para que ele possa te instruir a teres capacidade de poder escolher. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que nós, como seres humanos, estamos a nos perdermos porque nós não estamos a buscar a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que, olha, quando vós orais assim, Pai nosso que estás no céu. Deus não começou a dizer assim, quando vocês orarem assim, dê-nos o pão de cada dia. Não, ele poderia inverter. A oração de Pai Nosso, ela começa com Pai Nosso que estás no céu, intimidade, união com Cristo. As pessoas agora estão a inverter as coisas, querem primeiro o pão de cada dia. Não se busca primeiro o pão, não se busca... Por isso que as pessoas acabam se perdendo, porque eles correm atrás das coisas antes de correr atrás da coisa que dá as coisas. Vocês estão a fazer perceber? Quer dizer, hoje em dia o que está a falhar, as pessoas deixam de correr atrás da pessoa que vai te dar, corre através do... Por exemplo, é assim, eu não tenho pão em casa para comer. E eu sei esse pão que vai me dar é o pastor Timóteo. Em vez de eu correr atrás do pastor Timóteo, eu vou correr atrás do pão. Isso. Então, como é que o pão virá em mim se eu não vou... Quer dizer, nós devemos ir atrás de Deus antes que nós possamos ir atrás do pão. Por quê? Você vai pedir o pão, e vai querer o pão e não pedir o dono do pão. Ali está. Então, Jesus já compreendeu. Amém. Então, eu queria ajudar aqui ao telespectador nesta pequena conversa que nós somos resultado da nossa escolha. Estamos a inverter aquilo que Deus estabeleceu para nós na vida. Estamos a inverter o que Deus estabeleceu. Deus é um bom Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele nos deu a liberdade, uma identidade. E ele disse uma vez que a sua vontade, por isso que no livro de Mateus, a Bíblia está escrito, quando nós oramos, diz o quê? Deixa o seu reino, seja feita a sua vontade no céu, assim como na terra. Seja feita a sua vontade. Nós temos que orar para que Deus nos abra a visão, nos abra o entendimento, para que entendamos qual é a vontade de Deus enquanto eu estou aqui na terra, enquanto eu vivo aqui na casa, enquanto eu vivo em qualquer lugar onde você esteja, em Brasil, em qualquer lugar, na América, em Angola, onde você estiver, Deus te criou e te predestinou que você esteja lá. O importante é você buscar a Deus e buscar a vontade dele para que você entenda o que você é, por que tu nasceste, qual é a vontade de Deus sobre a sua vida na terra. Então, isto é que nós estamos a inverter. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, 33, diz que primeiro buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O nosso erro, quando nós vamos atrás do dinheiro, além de ir daquele que dá dinheiro, acabamos errando. Por isso nós acabamos vendendo alma, acabamos fazendo pacto com o demônio, acabamos fazendo pacto com o diabo. Por quê? Porque nós estamos a correr atrás das bênçãos, não correr atrás daquele do que aqui abençoa. Então, nós somos o resultado da nossa escolha. Adão e Eva, no jardim do Éden, foram dados o livre-arbítrio. Disse, olha, escolham. Então, eles escolheram a comer. Não comeram porque não sabiam. Não comeram porque não sabiam. Já sabiam. Deus lhes explicou muito bem. Deixou claro. Se comer, vão morrer. Quer dizer, quem faz uma escolha, faz escolha sabendo. Faz uma escolha consciente, sabendo. Sim, a escolha. Nós somos o resultado da nossa escolha. Por exemplo, muitas das vezes nós erramos na vida ou acabamos tendo incidentes na vida através
através dos nossos percursos, é por causa da nossa escolha. O que eu quero convidar é que através da palavra de Deus, nós estamos aqui falando da palavra de Deus em todas as áreas. Isso em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida acontece. Eu quero convidar o telespectador que está me ouvindo agora, que tu tens que voltar para Deus. Tu tens que voltar, perceber, começar a entender que você é livre sim, mas você é livre não para escolher tudo. Você não pode ser ignorante. És livre sim, mas saiba o que escolher. Queres a vida? Porque vai escolher. Por exemplo, se você quer escolher a morte, escolha. É tua vontade. Deus não vai te impedir. Queres escolher a vida? Escolha a vida. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que eu coloquei entre vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vivam. Deus fala na sua palavra, escolham a vida, escolham a bênção. Não escolham a morte. Deus aconselhou, mas eu não tenho como, meus filhos. Eu já vos dei essas duas coisas. Escolham. Por exemplo, a Bíblia fala de uma história de Caim e Abel. Caim e Abel. Deus já havia estabelecido que sacrifício Deus queria. Deus queria o sacrifício do sangue. Deus queria o sangue, animais, oferecer um animal. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram, Deus mandou matar um animal, porque o animal é que cobria o pecado, tinha que, através do sangue, cobria. Até isso aqui era o símbolo para mostrar aquilo que aconteceria, que Jesus viria e ele morreria no lugar de nós, para que nós possamos viver e ele pudesse morrer em nosso lugar. Mas acho que alguns abusavam, porque faziam sacrifício de sangue e cometiam... Sim, porque sacrifício do sangue, na verdade, não apagava os nossos pecados, só cobriam os nossos pecados. Então, Deus não queria que os nossos pecados fossem cobertos simplesmente. O plano de Deus era de que os nossos pecados sejam apagados completamente, que nós não tenhamos dívida nenhuma. Então, foi Cristo quem pagou por nós na cruz do Carvalho. Então, Caim e Abel, o que ele fez? Abel ofereceu bom sacrifício. Ele trouxe um animal diante de Deus, ofereceu. Caim trouxe folhas. Deus não rejeitou, trouxe coisas que ele trouxe da sua... trouxe folhas, né? Eu acho que foi o produto da sua... da machamba, né? Da sua colheita, sim, o produto da sua colheita. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque era pouco, não. Ou porque era uma oferta que não merece, não. Aí não tem nada a ver com merecer ou não. Tem a ver com o valor da oferta. Estabelecido por Deus. É Deus quem estabelece os seus princípios. Nós não temos como fugir do princípio de Deus. Ou inverter os princípios. É isto, é isto. Se Deus diz que é isto que eu preciso, que você chegue a mim, é aquilo. Nós não podemos inventar outro caminho, nem outra maneira para sermos abençoados. Sim. Temos que nos submetermos nos seus princípios, na sua lei, na sua palavra, nos seus princípios. Então, Caim, ele sabia que Deus tinha lhes pedido que trouxesse animal. Ele não quis, desprezou, ignorou. Tinha que escolher planta que não tinha sangue. E o que aconteceu? Teve ciúme com seu irmão e acabou de matando. Ele escolheu matar Abel. Foi ele que escolheu. Acima disso, escolheu matar Abel. Começou a perseguir Abel. Por quê? Começou a ver que Abel havia sido aceito. É como nós, os cristãos. Hoje em dia nós somos livres. Queres escolher a Deus? Escolhe a Deus. Queres escolher o diabo? Escolhe o diabo. Queres escolher qualquer um que escolher Buda? Escolhe a Buda. Quer escolher Jesus? Escolhe a Jesus. Quer escolher Muhammad? Escolha. Mas saiba que dentro dessas coisas existe uma verdade. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Cristo, Jesus Cristo, é a verdade. Ele é que é a cabeça da igreja. Jesus é a verdade. Jesus é a salvação. Ele é o caminho. É a nossa salvação. Então, o que eu queria convidar ao telespectador é que nós somos o resultado da nossa escolha. Por fim, eu queria dizer o seguinte: ore, busca a Deus, volta para o Senhor. Arrependa-se enquanto é cedo. Busca Ele enquanto pode se achar. Jesus morreu por ti na cruz do Carvalho. Seria a primeira coisa que você ia fazer de escolher a Jesus Cristo como o Senhor e seu Salvador. E andando nele, tu irias compreender que, na verdade, eu sou abençoado de Deus. Então, nós somos o resultado da escolha. Por isso eu trouxe, esse tema foi muito bom também para mim, porque, amém, vejo que às tantas tens uma pergunta para dizer. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Acho que o pastor consumiu todas as minhas perguntas, mas aqui perguntas não acabam. Amém. Porque os internautas também contribuem nas perguntas que nós devemos colocar ao pastor, consoante o tema que foi nos oferecido aqui. Muito obrigado, pastor. Antes de chegar aqui, eu tenho que agradecer por ter aceito este convite, por ter
vir nos esclarecer melhor. Este tema não foi o que o Espírito Santo nos tocou para estarmos aqui a estabelecer. Acredito que o internauta que está aí assistindo este programa está muito feliz e está muito aconchegado com este tema, porque é um tema que acredito eu vai tocar várias almas e tenta tocar a sua alma nesse instante. Então, antes que nós possamos mais colocar algumas perguntas aqui ao nosso convidado, eu pediria que possa se inscrever no nosso canal no YouTube, nas nossas páginas de Facebook e Instagram, deixe o seu like, deixe o seu comentário e estás aqui em direto mesmo no programa Conversa Dinâmica aqui na Olompa TV. Então, neste momento vamos colocar mais uma pergunta ao nosso pastor, embora que ele consumiu todas as nossas perguntas que nós iríamos colocar, ele esclareceu todas as nossas perguntas. Porque uma pergunta, eu só vou perguntar isto para que deixe mais claro consoante o que o pastor nos disse. Tinha essa pergunta: como é que as nossas escolhas erradas ou precipitadas nos afetam? Amém. Sim, as escolhas erradas nos afetam, sim. Acho que é uma pergunta muito simples. Nos afetam negativamente em todas as áreas. Ela pode nos afetar na nossa saúde, pode nos afetar nas nossas finanças, pode nos afetar na nossa salvação, pode nos afetar na nossa salvação, pode nos afetar nos nossos serviços, em todas as áreas. As guerras, a fome que tem acontecido, através isso envolve também a culpa também através das nossas escolhas. Não, mas está claro, eu até aqui resumo, eu disse que nós somos o resultado das nossas escolhas. Significa o mal que tem acontecido, onde até gera guerra, porque guerra pode ser fruto do mal que já foi feito, que é a escolha, está entendendo? Então a guerra é um fruto. Doenças são frutos. Se você fala aquela coisa que aparece, são instrumentos, mas um sonho, já são fruto daquele pecado, do erro da escolha. A Bíblia já diz que quando a ofensa entrou a morte. Então o que primeiro entra é a ofensa, o que primeiro entra é este erro da escolha que Adão e Eva fez. Quando Eva escolheu erradamente a árvore do jardim do Éden, dali tinha que entrar a morte, tinha que entrar o pecado, tinha que entrar adultério, tinha que entrar a maldição, guerra, matança. Então, isso já são frutos das nossas escolhas, afetam todas as áreas. Muito obrigado, pastor. Eu tenho algumas perguntas, pastor, em que acredito que o internauta também precisa entender isso. Porque escolha é algo que nos deixa mais próximos de Deus. Escolha, se você quer viver bem, depende da sua escolha. Quer viver uma vida de falar mal na sociedade? Faça a sua escolha. E é visto que as suas escolhas podem ser negativas para os homens, mas ser uma escolha boa para Deus. Bom, eu tenho uma pergunta, pastor. Pastor, falou ao princípio, quando estava a explicar acerca do seu chamado, ao ser pastor, o pastor, eu tenho uma pergunta e vou colocar mais outra pergunta aqui, que eu dizer assim: o pastor não se arrepende por ter escolhido este caminho? Ou nenhum dia já sentou e disse: não, doeu no sangue mesmo, doeu nos ossos? Amém. É uma pergunta tão... ok, é uma pergunta que tem duas respostas ao mesmo tempo. Na verdade, não diria eu que arrependi-me, é uma grande bênção, mas também eu ia aceitar ao mesmo tempo que doeu e dói, né? O chamado pastoral é o mesmo dizer, é um grande sacrifício, né? O chamado pastoral você tem que pagar preço, em suma. Não tem como você ser um pastor e tu descobrir que há esta vocação dentro de você e não passar por um preço. Não, na verdade, temos pagado muito preço por causa do chamado. O chamado paga o preço, doer, dói. Mas arrepender-se por isso, não. Porque eu sei que é uma grande bênção, é um privilégio grande servir a Deus. Não é uma coisa assim. Então eu estou muito feliz por fazer parte do reino, de fazer parte de alguém que somos os cefeiros do reino. A Bíblia diz que rogai ao Pai que te chame mais trabalhadores. Se eu fui chamado também por causa desta oração que muitos fizeram, porque somos o resultado das orações. Somos o resultado do clamor da nação. Somos o resultado daquilo que é para dar a liberdade, para dar paz em uma certa nação. Sim, quando Deus olha para um lugar, olha para uma nação necessitada, mal, Ele chama alguém
para poder aliviar aquela cidade. Então, para mim é um privilégio eu estar neste pacote divino de servir a Ele. Para mim é uma grande bênção. Agora, os preços que nós pagamos doem bastante, mas há uma grande bênção acima disso. O próprio Deus que nos chamou nos consola. Ele nos consola, Ele supre aquilo que é o nosso preço. Um dos preços muito grande que se calhar, se você não é chamado, na verdade você desiste, é aquilo que a humanidade te olha. Né? Você sofre guerra com a humanidade, sofre palavrões, sofre perseguições. Então não é fácil, mas o nosso Deus vive e a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte que nunca se abalam. E uma das coisas que sempre eu aprendi é confiar nele e dizer que olha, tu que me chamaste e eu sei que você irá me cuidar. Então, graças a Deus, a pergunta parece, não sei se tentei esclarecer. Muito obrigado, pastor. Porque eu queria colocar mais uma pergunta acerca o pastor falou acerca do preço que pagam. Então eu queria dizer, pastor, acho que aí vai se interpretar mal acerca desse preço. Mas a verdade é quando você é chamado para ser o pastor e você não aceita, você ama a tua vida, não é consoante o que Deus colocava em ti. Você deve ser incomodado porque aquilo é algo que já foi a princípio colocado dentro de si, que a tua escolha, a tua vocação é de ser isto. E quando você foge deste princípio, você passa por dificuldades que o pastor referiu. A princípio o pastor falou também acerca da vocação. E eu fiquei, tinha que colocar uma questão sobre a vocação. Embora não estasse entrando dentro do tema, o poder, e vai desenvolver sobre o poder da escolha. Falar da vocação, pastor, será que a vocação, ter uma vocação, essa vocação de ser pastor, ser missionário, ser evangelista, o ser professor, ser enfermeiro, ser comerciante, não precisa ter uma vocação para fazer isto? Sim, é uma vocação. É uma vocação, é uma vocação, são trabalhos. Independentemente. Tem a vocação para fazer aquilo. É uma vocação, sim. Então, é uma vocação. Vocação é o quê? É uma chamada, né, dentro de ti. Sim. Então, sim, quando alguém é levantado em várias áreas também é uma chamada, é uma vocação. Mas antes eu queria só esclarecer, falaste desta uma questão muito interessante, quando falamos de preço, né, queria só deixar claro. Alguns preços que nós falamos aqui, não vou detalhar todas, mas as mínimas, eu queria só dizer o seguinte, que quando você tem uma chamada, tem uma vocação, paga preço, muito preço. Por quê? O que mais dói na nossa sociedade, como seres humanos, é que você é obrigado a não fazer algumas coisas, mesmo querendo, tu vais ter que se guardar ou não fazer para salvaguardar aquela vocação, aquela chamada, aquele poder, aquela unção que está em você, por causa de Deus que te chamou, por causa de você salvaguardar a presença de Deus, então você vai ter que se dobrar para que tu não faças certas coisas. Então, também um dos grandes preços que tens que pagar. Então, eu só queria esclarecer, e muito mais outras, né, outros preços, né? Mas vocação é em geral. Alguns foram chamados para serem mestres, alguns pastores. Por exemplo, quando você diz sobre o negociante, é um talento, é um dom que a pessoa tem. Agora, há uma diferença muito importante que parece ser semelhante, mas precisa de ser muito bem explicada aqui. Se alguém é chamado como negociante, alguém tem dom de fazer alguém tem um dom, né, de arquitetura. Ser apresentador, sim, é um talento que Deus dá. A Bíblia fala de vários dons, que sempre dá dom de ciência. A Bíblia fala de dom de ciência, talentos. No livro de Êxodos, capítulo 35, versículo 35, a Bíblia fala disso, que alguns foram dados talento de costura, apresentador. Tem muita coisa, Deus mostra. É Deus quem dá isso aí. São dons que alguém é dado. São habilidades que o Senhor coloca. Na verdade, é por isso que eu disse, isso já partiu desde muito. Deus, quando cria o homem, abençoou-lhe. Ele diz, se multiplicai-vos, dominai a terra. Ali, esta bênção de dominar, todo ser humano tem. Nós todos aqui temos um poder dentro de nós para dominarmos, para controlarmos, para sermos melhores.
Então, se você hoje é um apresentador, estás aqui e esta obra, esta profissão, este trabalho está te fazendo levantar-te na sua carreira, então é um talento, você está a dominar, você está brilhando. É Deus quem colocou. É que você descobriu isso e você está a trabalhar naquele dom. Não quer dizer que outra pessoa não pode ter, mas depende como ele se olha, como se enxerga. Muitos de nós temos talentos que Deus deu, mas às vezes nós acabamos, às vezes é diabo, né? E desvia o nosso destino, que acaba colocando algo de nós não percebemos que nós temos o melhor para darmos. Todo ser humano, todo indivíduo, ele tem o melhor para dar nesta terra. O importante é as pessoas voltarem a Deus e buscarem mais a este Deus, para que Deus possa os revelar qual é o seu plano naquela pessoa, qual é a vontade. E para ficarmos com uma mente aberta, sabermos fazer as nossas escolhas. Amém. Amém. Pastor, já estamos na nossa reta final do nosso programa. Eu quero agradecer bastante por ter vindo nos ajudar a compreender acerca deste tema. De verdade, eu estou aqui como apresentador, um lado e outro. Eu posso estar aqui não compreender se este é o chamado que Deus me colocou. Então, eu tenho tudo que for já fazer em Itamar, tudo que for já fazer. O pastor já esclareceu. Tem a vocação daqui. E hoje em dia, se as coisas não correm bem, é porque eles fazem algo sem ter a vocação. Então, há pessoas que estão nos hospitais que tratam mal as pessoas, porque é falta de vocação. E eu quero voltar um pouco numa pergunta acerca até às vezes nos pastores, há pastores que foram chamados para ministrar a palavra do Senhor, mas elas ficam modificando este chamado, olham outros princípios, quer dizer, eles estão a fugir da sua vocação. Então, nós devemos viver todo momento a desenvolvermos a nossa vocação, a desenvolvermos o nosso chamado, porque e tudo que nós formos já fazer, glorificar o nome de Deus. Amém. Nem porque eu sou apresentador, Deus me chamou para ser apresentador, Deus me estabeleceu este dom de ser apresentador, não deve ser para escandalizar. Mas sim, se Deus me deu este dom de ser apresentador, tenho que tratar isso para fazer o bem para as pessoas. Porque se Deus me colocou este dom, porque acho que é para ajudar as pessoas. Então eu não posso escandalizar as pessoas. Então, ali onde é que entra a minha explicação. Sim. Eu tinha dito que todo mundo tem habilidade, Deus deu-lhe algo dentro dele para chegar longe. Sim. Mas o importante é qual é a diferença que existe já. A diferença é de que o que tu fazes, o que você queres que aquela coisa seja para ti. A escolha é aí. Aí entra sempre a escolha, né? A partir do dom que eu tenho, a partir do talento que eu tenho, o que eu quero fazer com o meu talento. Por exemplo, se nós lermos a Bíblia, vamos entender que Pedro tinha talento. Ele dominava, Pedro era empresário, ele era um vendedor de peixe, tinha mercado. Eu diria, não sei se estaria exagerando, mas eu diria que Pedro hoje em dia seria um ministro da pesca. Ministro da pesca. Então, ele como ministro da pesca, quando encontrou-se com Jesus, o que aconteceu? Jesus não lhe impediu que ele continuasse a pescar. Pedro continua a ser pescador, mas o que ele fez, Pedro? Ele aceitou o evangelho e ele começou a servir a Deus com seu talento. O que Deus ama? O problema não é o talento que cada um tem, né? Não é o talento, é Deus que dá. Mas nós já podemos nos perder com talento, podemos nos perder com dons, podemos nos perder com essas vocações. O problema é como você usou os talentos que Deus te deu na terra. Né? Nós temos que saber entender, voltarmos para esse Deus, reconhecermos que é Ele que merece fazer isto. Por exemplo, uma das coisas, se você tem um dom, como é que você pode perceber que isto que eu estou a fazer é um dom? É que aquilo te deixa em paz, você faz facilmente, não cria muito esforço. Então, quando você não cria muito esforço, aquilo já você começa a entender que não, há uma habilidade sobrenatural, porque há outros que querem fazer, mas é um esforço grande. Então, mas eu não faço com esforço. Então, pastor, desculpa lá, eu já fui chamado para ser apresentador. Amém. Amém. Eu tenho que falar porque eu não preciso medir esforços para estar aqui. Eu amo fazer televisão. Amém. Eu amo fazer televisão. Eu gosto. Então, este amor que está lá já indica
o qual você pode dar a esta sociedade através disto. Isso logo é um chamado, é uma vocação, né? Sim, sim. Você acabou falando de enfermeiros que tratam mal as pessoas, não sei lá. Às vezes, pode acontecer em duas partes. Sim. Alguns fazem isso porque metade deles são possesso mesmo, estão um possesso mesmo. O diabo também usa muito as pessoas, acaba lhes trocando, de serem maus, usar aquele talento, aquele dom, aquela profissão para prejudicar as pessoas. Às vezes não porque as pessoas não tinham esse talento, às vezes tinham esse talento, mas acabaram deixando mais lugar ao diabo de lhes comandar, de lhes dirigir e acabam fazendo mal. Agora, o que tem que fazer nessas pessoas é eles têm que voltar ao poder da instrução, têm que ser instruídas, voltarem à palavra para conseguirem se colocar, se descobrirem, para poderem conseguir se descobrir realmente por que eles estão a fazer aquilo e para que fim tem que fazer, por quê e qual é o resultado daquilo. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que a sociedade estamos a inverter, estamos a viver num tempo de inversão de valores, né? Nós já não queremos mais, estamos a viver num momento de inversão de valores. Agora, o que mais conta é dinheiro do que o valor das coisas. Ainda para nós entendermos o valor das coisas, precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Então, era mais ou menos isso que eu queria aqui deixar mais ou menos claro para as pessoas. Muito obrigado, pastor. Nós estivemos aqui com um tema muito fantástico, o poder da escolha. Acredito eu que o cara internauta que está aí a nos assistir já ficou esclarecido, já ficou esclarecida sobre este tema, o poder da escolha. E a partir de hoje, acredito, eu e você vamos saber fazer nossas escolhas, sabendo que as nossas escolhas devem ser seguidas pelo princípio. O princípio que é Deus. Acompanhados com a palavra de Deus, isso irá nos dar nós fazermos nossas escolhas. E o que o pastor nos explicou, toda a consequência, todo o algo do horário que nós estamos a passar hoje é através das nossas escolhas. Então, se nós sabermos fazer nossas escolhas, acredito que nós vamos viver bem, seguindo como Deus quer que nós sejamos felizes e bem na vida. Então, só pastor, últimas considerações, porque o nosso programa já está ao fim. E antes que nós possamos ir a fechar o programa, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário a respeito deste tema e deixe aí nos comentários a quem tu queres ver na próxima edição. Porque acredito eu, se forem para aparecer só pastores, eu digo amém. Amém. Se for para trazer essas outras figuras, amém também. Porque nós vamos aparecer sempre para alegrar o seu dia, para te ensinar como é que nós devemos viver, como é que nós devemos fazer as nossas coisas. Então, pastor, últimas considerações, o contato, beijinhos e abraços para quem vão. Muito bem, obrigado. Só queria dizer o seguinte, agradeço bastante pelo tempo e também pela paciência dos telespectadores, né, de poderem escutar essa mensagem e agradecer a Olompa TV. Olompa TV. Sim. E muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Muito obrigado. E só dizer que quem puder nos localizar, se assim puder, ter mais curiosidade para nos aproximar para mais instrução da palavra, pode nos localizar. A nossa igreja cita-se no bairro Ontopaia, na zona do 25, só para quem puder chegar logo na Ontopaia, no bairro 25, ao lado, ao pé do bar da Arsina. Tem um bar famoso lá no 25 chamado Arsina. Mas mesmo também assim vou deixar os números aqui de contato, meu número mesmo, 8476008333, 8476008333. O mesmo número também é Movitel, é só pôr o 7. Então, muito obrigado, Deus abençoe. E só por último dizer, venha para Jesus. Este é o único caminho, a única solução. É o único Senhor nosso Salvador. E até a próxima. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. E eu também tenho que me despedir. Estiveram na companhia do Lúcio Pedro, a.k.a. Filho de Deus não para sofrer. Não que não passa dificuldade, mas ele sabe como resolver estes problemas. Então, voltaremos na próxima edição aqui no programa Conversa Dinâmica na Olompa TV. Comente, siga aí nessas páginas e assim que nós fechamos nosso programa com o pastor Timóteo aqui na Olompa TV. Até lá!